estamos de volta, quarta-feira. A gente viu ontem uma história triste, né? A história de Pedro. Quando Pedro negou a Jesus, quantas vezes? Quem lembra? 3 vezes, né? E o galinho cantou quantas vezes? 2. Aí a gente viu que Jesus olhou com amor, né? Diretamente no olho de Pedro, com compaixão, e não o criticou. Agora a gente vai ver a última chance de Pedro. A história conta que os discípulos, depois que Jesus morreu, né, eles voltaram para suas atividades, eles foram pescar novamente, porque eles eram pescadores. E aí, quando eles estavam voltando da pesca, Jesus apareceu para eles ali, tinha feito uma fogueira e tinha preparado um lanche gostoso para eles. Aí Jesus falou: ei, venham comer. Eles ficaram muito felizes, né, de reencontrar o seu grande amigo Jesus. E aí eles sentaram ao redor da fogueira e estavam comendo. Agora, Jesus queria mostrar para os seus discípulos que Pedro havia se arrependido, o verdadeiro arrependimento de Pedro. Então Jesus fez uma pergunta para Pedro. Falou assim: Pedro, você me ama mais do que os outros aí? Aí Pedro falou o quê? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Só que Pedro já estava desconfiado, né? Ele falou: nossa, por que Jesus está perguntando isso aqui, né? Eu neguei a ele e agora ele está perguntando se eu amo. Então o coraçãozinho dele já estava transformado, tá? Então ele falou: sim, Senhor, eu amo. Aí Jesus falou para ele: apacenta ou cuida, né, das minhas ovelhas. Foi o que Jesus falou para ele. E aí eles continuaram comendo ali. Aí mais uma vez Jesus falou: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que eles me amam? E apontou para os discípulos. Aí Pedro falou: sim, o Senhor sabe que eu amo. Pedro já estava ficando meio, né? Nossa, mas de novo essa pergunta? Aí continuaram comendo, conversando. Aí pela terceira vez, Jesus falou para ele assim: Simão, filho de Jonas, você me ama? O que vocês acham agora que o Pedro respondeu? Será que Pedro falou de novo? Sim, Senhor, eu amo. O que vocês acham? O que você responderia? Então ele agora ficou profundamente triste, né? A lição fala que é como se uma flecha tivesse perfurado o seu coração. Então ele ficou pensando: mas por que Jesus está perguntando isso para mim? Né? Eu neguei 3 vezes, já é a terceira vez que ele me pergunta se eu amo. Então ele falou assim: mestre, o Senhor conhece tudo, sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo, né? Então ele falou: o Senhor sabe, o Senhor me conhece, conhece o meu coração. Então Jesus, ele queria mostrar o arrependimento de Pedro, né? A sua transformação de caráter. As perguntas que Jesus fez a Pedro fizeram-no sentir como se uma flecha tivesse perfurado o seu coração. Como você se sentiria se Jesus fizesse essa pergunta na frente dos seus amiguinhos da ESI, sabendo que você tinha negado ele antes? E aí, como é que você ficaria? Ficaria com vergonha, né? É natural isso aí, que você fez alguma coisa errada e aí depois você é exposto ali, você fica com vergonha, né? Então ele estava com medo, com vergonha, estava meio desconfiado. Então, vamos lá para a nossa hora de pesquisar para entender melhor isso aí. A questão 1 do pesquisar fala o seguinte: por que Jesus fez a Pedro essa pergunta embaraçosa, né, que deixava ele com vergonha, diante dos outros discípulos? Aí é para a gente marcar aí embaixo, na nota da lição, porque que Jesus fez isso. A nota fala assim, ó: diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado o discípulo antes tão cheio de si. Então, por que Jesus quis mostrar isso? Quis mostrar que Pedro tinha mudado. Vocês lembram lá no início da história? Quando ele andou sobre as águas, ele tinha orgulho, né? Quando Jesus falou que ele iria negar, ele falou que não, que ele era autossuficiente. E agora Jesus queria mostrar que ele tinha passado por um processo de transformação, tá? Não foi para humilhar Pedro,
expô-lo ali para os seus amigos. Não, era que Jesus queria mostrar que ele era uma nova criatura. Que coisa muito boa, né? Bom, como o tratamento que Cristo deu a Pedro nos ensina a respeito do caráter de Deus. Tem 3 palavrinhas aí que já tem as iniciais, que é para a gente completar a respeito do caráter de Deus. Salmos 86, versículo 15, fala o seguinte, ó. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então, as palavrinhas aí, ó. Deus é sempre P. Qual é a palavrinha que começa com P? Paciente, né? A segunda palavrinha começa com A. Ele é um Deus de quê? De amor, amoroso. E a terceira começa com F, é um Deus fiel. O versículo fala em fidelidade, né? Então, ó, Deus é sempre paciente, amoroso e fiel, certo? Então, o tópico de hoje, ele nos ensina que Cristo sabe exatamente como nos tratar, que Ele pacientemente corrige os nossos pecados, tá? E Ele sabe exatamente como nos advertir diante dos nossos amigos. Ele não vai nos expor, não vai nos colocar em uma situação ridícula. Amém por isso? Então, que nós possamos confiar em Cristo, nos arrepender verdadeiramente como Pedro fez, né? E continuar ali demonstrando o amor por Cristo. Tudo bem? Então, encerramos o nosso tópico de quarta-feira e amanhã eu te espero aqui para a gente fazer a nossa tarefa. É o dia mais legal da lição, porque a gente relembra a lição toda e faz uma tarefa bem legal, tá bom? Então, te espero amanhã para a gente fazer a nossa lição juntos. Tchau, fica com Deus.